Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, continuamos estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 e 2023, e vale sempre a pena recordarmos qual é o objetivo geral dessas diretrizes, que diz assim: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Nos vídeos anteriores, nós vimos a parte central dessas diretrizes, que é a grande contribuição para aquilo que a Igreja Católica no Brasil deseja para nós em relação à questão do modo como nós vamos organizar as nossas estruturas de evangelização. E a grande contribuição é ver a Igreja, nos ajudar a rever a Igreja como uma casa, como uma família. Casa essa que está solidificada ou fundamentada em 4 pilares. E nós já vimos tudo isso nos vídeos anteriores, essa comunidade de comunidades. Então nós temos o pilar da palavra, que é a iniciação à vida cristã e a animação bíblica da vida e da pastoral. Depois nós vimos o pilar do pão, que diz respeito à liturgia e à espiritualidade na igreja. Logo em seguida, vimos o pilar da caridade, que é o serviço à vida plena, a questão da presença caritativa na sociedade. E por último, agora, vamos ver o último pilar, que é o pilar da ação missionária, que é a igreja em estado permanente de missão. E o versículo bíblico iluminador ou inspirador desse 4º pilar é: passando adiante, anunciava o evangelho a todas as cidades. Atos 8:40. Então, o número 114 desse documento diz que, de fato, nós estamos num mundo cada vez mais urbano. Desde o início deste vídeo, nós já fizemos a análise dessa conjuntura, de um mundo cada vez mais urbano, cada vez mais complexo, mesmo nas regiões que estão fora do centro das grandes cidades. Nós temos, pode ser um estilo de vida mais pacato ainda em determinados locais, mas a mentalidade das pessoas é uma mentalidade cada vez mais urbana. Então esse mundo urbano, ele é bastante complexo, mas ele não pode nos causar medo e nem pode nos assustar. Por quê? Porque, na verdade, o documento nos lembra que essa complexidade do mundo urbano é uma porta para o Evangelho. Mas quem é que vai abrir essa porta desse mundo urbano tão complexo para que nós possamos evangelizar? É o próprio Jesus Cristo. O documento lembra que é Ele quem abre a porta da fé, porque Jesus é o grande inspirador. Nós somos nada mais do que instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos meros instrumentos inúteis e incapazes, mas que, se nos deixarmos tomar por Deus, é claro que através de nós o Senhor pode chegar, abrir as portas dos corações e conseguir entrar ali e fazer a sua morada. Estamos no mundo plural, mas ao mesmo tempo no mundo sedento de sentido de vida plena, porque a vida que a gente percebe que as pessoas estão vivendo é uma vida cada vez mais superficial, cheio das coisas do mundo, glórias mundanas que são bastante passageiras. Então, no fundo, o que o ser humano pede é esse sentido mais pleno de vida. E isso a igreja pode dar. Tanto que o documento diz que não somente, é claro, mas cabe especialmente à igreja, que é esse instrumento da união com o próprio Deus, mas também instrumento da união entre os seres humanos, iluminada pelo Espírito Santo, incentivar a nós cristãos a percebermos as chamadas sementes do verbo nas diversas culturas. Saber que Deus age também fora dos muros de uma igreja através do seu Espírito. E muitas vezes ele planta a semente da sua vida em vários locais.
Só está precisando alguém que chegue e anuncie a fé, para que as pessoas entendam que, na verdade, aquela ação boa que ali está já é a presença de Jesus, que precisa ser germinada. Não só reconhecer, então, essas sementes do Verbo, as coisas não estão todas ruins. Há sempre bondade, há sempre presença de Deus no mundo aí fora. Mas também aprender a promover o encontro dessas culturas com Jesus Cristo, né? Das diversas culturas que existem no mundo, e vamos falar aqui do nosso Brasil também, dos novos modos de pensar e de viver, mas promover essa integração com Jesus, e aí começa então o caminho de conversão. O número seguinte, 115, nos lembra que exatamente por isso que Jesus está presente sempre, é que aquele que tem a fé cristã, aquele que é batizado, ele é intrinsecamente missionário. A missão é intrínseca à fé cristã. Não há como sermos cristãos e não sermos missionários, né? Então lembra que, exatamente por causa disso, um cristão não pode dormir com a sua consciência tranquila, sabendo que lá fora existem irmãos que não vivem nem a força, nem a luz e nem a consolação do Evangelho. E nem experimentam quão gostoso é, quão bom é ter uma comunidade acolhedora que dá o sentido pleno da nossa existência, né? Agora, existem vários modos de evangelizar, vários modos de ser missionários, que é o que o documento vai falar agora, dentro desse pilar da missionariedade, para oferecer vida plena a todos. Primeiro, ser missionário, ou fazer missão, diz o documento, é irradiar a experiência do amor gratuito e infinito de Deus. Fazer missão não é apontar o dedo para as pessoas para dizer que elas estão erradas. Existe um processo de conversão para isso. Primeiro, nós temos que aprender a acolher, falar às pessoas sobre o amor de Deus e como nós experimentamos esse amor e como esse amor mudou e continua mudando a nossa vida. Então, é irradiar esse amor às pessoas, porque elas serão atraídas se nós mostrarmos que estamos vivendo esse amor entre nós e, pessoalmente, como esse amor de Deus tem mudado a nossa vida. Isso só acontece se nós anunciarmos explicitamente a boa nova de Jesus Cristo, a boa nova do seu Evangelho. Então, não podemos deixar de falar sobre Jesus, de falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre a boa nova de Jesus, ou seja, de falar sobre a palavra de Deus para as pessoas. É preciso falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é forte, ela é potente, né? E não só fora da igreja, mas muitas vezes esse tipo de evangelização tem que acontecer também dentro da igreja, tendo em vista que mesmo pessoas que frequentam a igreja muitas vezes não têm esse encontro pessoal com Jesus Cristo, não têm esse encontro pessoal com a força da palavra e continuam dentro da igreja vivendo como mundanos, né? Então é preciso dar testemunho e falar da palavra também para o interno da igreja, para aquelas pessoas que não estão bem catequizadas e que ainda não fizeram esse encontro pessoal com Jesus Cristo. A segunda coisa da missão missionariedade também é assumir o nosso compromisso de colaborar a construir um mundo que respeita cada vez mais a dignidade do ser humano e que humaniza as relações sociais. Aí o documento coloca coisas tão bonitas porque fala o seguinte, por exemplo, gestos de acolhida no amparo durante uma tribulação, isso é fazer missão. Você consolar alguém durante um luto, isso é fazer missão. Defender os direitos e ter sede de justiça, isso também é fazer missão. Desenvolver uma cultura, então, para que tudo isso aconteça, de proximidade, de encontro e de diálogo com as diversas realidades. Mesmo que eu não concorde, mas eu tenho que aprender a dialogar. Porque se eu não me aproximar, como é que eu vou anunciar Jesus Cristo? Não tem como, né? Um outro jeito de fazer missão é nos areópagos novos que surgem para nós. Por exemplo, as redes sociais, né? As redes sociais são lugares onde nós, cristãos católicos, precisamos nos inserir para também levar a palavra de Jesus, né? Não permitir que as falsas notícias, as chamadas fake news ou desinformações, o ódio, perpetre todas essas redes sociais, né? Mas levar a palavra, levar Jesus, levar o testemunho de vida, né?
já que as pessoas consomem bastante essas redes sociais. Isso é importante acordarmos também para vivermos, evangelizar nesse meio. Depois fala dos jovens, né? Os jovens ajudam a igreja a se renovar cada vez mais. É verdade que o jovem pode ter um jeito de ver a igreja, de ver o mundo, de experimentar um mundo diferente, porque nasceu nesse modo de ser do mundo, mas é preciso que aprendamos a escutá-los, porque eles nos ajudam também a renovar, ajuda a igreja e o mundo a se renovar. Então é preciso estabelecer com a juventude um clima de diálogo, sempre, não é? E os jovens precisam ser, diz o documento, acolhidos, respeitados e acompanhados. E, sobretudo, incentivá-los sempre no seu projeto de vida, viver a fidelidade a Cristo e a busca verdadeira da santidade de vida. Porque é assim que os jovens se tornarão missionários de outros jovens também, conquistando eles para o coração de Cristo. E, no fim, lembrando que a igreja, que é aquele instrumento principal de evangelização, de intimidade com Deus e de luta também na fraternidade com todos os seres humanos, a igreja é mãe de coração aberto, é casa aberta do Pai. A igreja tem que ser o lugar da fraternidade, do acolhimento da palavra, da celebração dos sacramentos, da saída em missão, sobretudo com testemunho de vida, da solidariedade, do anúncio da pessoa de Jesus e também da sua mensagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.